Bom, pessoal, continuando agora a resolução de exercícios conforme os vídeos anteriores, vamos fazer a questão 7. Considere que uma empresa de consultoria tributada com base no lucro presumido faturou o valor de 1 milhão no primeiro trimestre de 2018. Então, primeiro, empresa de consultoria é um serviço. A base de cálculo é 32% na RPJ e da CSLL. Esse é o primeiro passo. Lembrando que o lucro presumido, nós não calculamos o lucro, receita menos todas as despesas. Nós pegamos a receita e fazemos uma presunção. Então, é um sistema tributário na qual não se calcula o lucro através da contabilidade, mas tu pega a receita e aplica uma presunção. Então, o governo estipulou várias alíquotas, Por exemplo, mercadoria 8%. Então, se tem uma empresa de mercadoria, o teu lucro tecnicamente presumido seria 8% por esse regime. E empresa de serviço, a presunção é de 32%, como se da tua receita 32% fosse o teu lucro. E em cima desse lucro é apurado a RPJ e a CSLL. Então, até eu já fiz o cálculo para a gente, olha só. Então, um faturamento de 1 milhão aplica uma alíquota de 32% da base de cálculo, 320 mil. Então, é o valor da presunção. Na sequência, aplica-se o que? O IRPJ 15%, pessoal? Então, é 15% sobre a base de cálculo, sobre o lucro presumido, Então, isso aqui é a presunção da base de cálculo, 32%. O lucro presumido da empresa, aplico 15%. E depois encontro o que? O 10%. E isso aí que é importante, pessoal? A lei diz o seguinte, a alíquota do IRPJ, do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, é 15% até o limite de 20 mil mês. Então, uma empresa pode faturar no ano 240 mil, que até esse valor é aplicado 15%, ou 20 mil mês, Passou disso, é aplicado aí mais 10%, mais 10%. Nesse caso, é uma apuração trimestral. O lucro presumido é trimestral. Então, a cada 3 meses é apurado o imposto de renda. No caso de 3 meses, nós temos 20 mil em um mês, 20 mil em outro, 20 mil em outro, 60 mil. Então, é aplicado 15% até 60 mil. Passou disso, é aplicado mais 10%. Então, por isso, eu vou pegar esse lucro presumido. Então, a presunção de um lucro de 320 mil, eu diminuo 60 mil. Diminui 60 mil. Então, essa aqui é a base de cálculo do mais 10%. Então, fora os 60 mil, eu preciso aplicar mais 10% sobre o restante, sobre 260 mil que foi tido de lucro, tecnicamente, Então, o IRPJ total, pessoal, é 48 mil mais 26 mil, que dá o total de 74 mil. A base de cálculo da CSLL também é 32%, então presume-se um lucro de 32% em serviços também, e aplica a alíquota de 9%. Então, o tributo total é 74 mil de RPJ e 28.800 de CSLL. A alternativa correta é a alternativa B. Então, não pode se esquecer do IRPJ adicional, Essa é a grande pegadinha, Se o aluno achasse que fosse apenas 48 mil, que fosse apenas 15%. Mas nós temos aí, um adicional de RPJ. Então, é 15% acima de 60 mil no trimestre, que é 20 mil mensal. E essa era a pegadinha da questão. Vamos para a próxima, A próxima, eu utilizei questões da CESP. Então, são duas questões da CESP. É uma banca de concurso, É uma banca bem difícil, que vai ser agora no Tribunal de Contas. E vamos analisar as duas situações. A primeira é: o MEI pode optar pelo recolhimento dos impostos e das contribuições abrangidas pelo Simples em valores fixos mensais. Isso mesmo, o MEI, pessoal, ele opta por pagar valores fixos mensais, e ele é abrangido pelo Simples Nacional, é chamado CIMEI. Então, o MEI ele realmente está dentro do Simples. E vamos ver a outra opção. O recolhimento mensal ao Simples Nacional engloba tanto o pagamento de vários tributos, como a CSLL, a COFINS, ressalvado, no caso da COFINS, no caso de importação de bens. Verdade.
O Simples Nacional ele incorpora a CSLL e a COFINS, menos no caso de importação de bens, né? Então o Simples não engloba tudo realmente. Então no caso de importação tem pagamentos separados. Então são duas alternativas corretas quem assinalou essas duas opções. Vamos para a questão 9. Então a questão 9 já é uma questão mais complexa, né? Então o senhor Modesto ele vai abrir uma empresa ano que vem, em 2022, e ele quer fazer um planejamento tributário sobre qual que é o melhor regime. Isso é bem importante, né? As empresas deveriam fazer. Nesse caso, olha só, ele estima o faturamento dele, 40 mil, 50 mil, 30 mil. Ele estima cada mês o quanto que ele vai receber aí de pagamento. E eu pedi que vocês fizessem uma análise, se é uma empresa do Simples, se é uma empresa do presumido. O que seria melhor, uma empresa do Simples ou do presumido? Analisando que, pelo Simples Nacional, a tabela utilizada é a tabela 4. Beleza? E além disso, eu informei presunção de RPJ, presunção da CSLL e os tributos pelo presumido. Então agora era só comparar. O primeiro passo, né, é copiar esse faturamento e colar no Excel, tá, pessoal? Olha só, então, até vou mostrar aqui para vocês, ó. O primeiro passo foi copiar o faturamento e colar no Excel. Pensando bem aqui em janeiro, eu não vou ter faturamento. Lembra o que a gente faz? No começo do Simples Nacional, eu não tenho faturamento dos últimos 12 meses. E eu sou obrigado a calcular o faturamento dos últimos 12 meses, lembra, pessoal? Então, você tem que fazer o quê? Uma média, né? No mês de início, você faz uma média do faturamento de 12 meses através do seu faturamento atual. No mês de fevereiro, você faz uma média dos meses anteriores. No mês de março, você faz uma média dos meses anteriores e multiplica por 12. Porque você tem que estimar um faturamento de 12 meses para poder fazer o cálculo da alíquota, né? Então vamos supor aqui em janeiro, eu estimei que o meu faturamento foi 480 mil, né? Anexo 4. Anexo 4, faturamento de 480 mil, está enquadrado aqui na terceira faixa, ó, 10,20. De 360 a 720 mil, 10,20. E agora eu tenho que fazer aquela fórmula. Faturamento vezes alíquota menos parcela a deduzir, dividido pelo total do faturamento. Tem que fazer essa fórmula em cada mês. Olha só, tem que calcular a média de cada mês, multiplicar por 12 e achar a alíquota de cada mês para encontrar o total da guia do Simples. Esse é o procedimento correto do planejamento tributário feito pelo Excel, né? Na abertura de uma empresa. Então, pelas estimativas, o total do pagamento seria de 37.551 pelo Simples. E pelo presumido, foi só aplicar a presunção, né? Então, primeiro, a nossa estimativa, somando todas as receitas, a estimativa de um faturamento de 495 mil. Calcula o IR, então calcula a base de cálculo do imposto de renda. A presunção do lucro pelo lucro presumido é de 32%, que dá um lucro de 158 mil. E depois aplica os tributos, né, pessoal? 15% em cima da base de cálculo, 9% também sobre essa mesma base de cálculo, porque serviço, a base de cálculo do RPJ e CSLL, nesse caso é a mesma, né, 32%. Então presume-se que o lucro é o mesmo, de 158.400. O ISS é sobre o faturamento. A PIS, 0,65 sobre o faturamento. A COFINS, 3% sobre o faturamento. Então, somando todos os tributos do lucro presumido, então o lucro presumido é em guias separadas, tu vai ter que apurar a guia de cada um dos tributos, né? O total do tributos no lucro presumido foi de 80.833, enquanto pelo Simples foi de 37.551. Então o Simples Nacional ele é mais vantajoso para essa empresa do anexo 4, tá? Então essa é a resposta e esse é o planejamento tributário que é o correto de se fazer, né? Eu sei que é chatinho fazer esse cálculo inicial, né? Calcular a média dos meses anteriores e multiplicar por 12. A gente só faz isso porque nós não temos a receita bruta dos últimos 12 meses, tá? Essa é a sacada. E a questão 10, para finalizar, foi uma empresa de revenda de automóveis do anexo 1 e ele também queria fazer um estudo tributário.
tá, pessoal? Ele queria fazer um estudo tributário para o próximo ano, sendo que ele sempre teve faturamento mensal de 100 mil. Então, é uma empresa bem constante e já iniciou em meses anteriores, sempre com esse faturamento de 100 mil. E ele quer saber, né, mantendo o mesmo faturamento em 2022, e qual seria melhor, o simples ou o presumido. Além disso, nós temos que a base de cálculo da presunção para revenda de automóveis é 8%, no presumido, da CSLL é 12%. Temos aqui, eu disponibilizei as alíquotas também, né, pessoal, as alíquotas dos impostos. Então, deixei fornecido aqui essas informações e era só fazer o cálculo, né? Então, o cálculo começa primeiro, e isso que é um ponto importante. Eu dei a informação de que os últimos 12 meses, a receita dele era de quanto? Também de 100 mil. Então, o faturamento dos meses anteriores dele era de 1.200.000. Tá, pessoal? 1.200.000. Ó, o mesmo que faturou em cada um dos últimos 12 meses. Então, faturou aqui, vamos pegar o anexo 1, 1.200.000, certo? 1.200.000 está enquadrado aqui na quarta faixa, né? 10,70. Então, a gente vai utilizar essa alíquota da quarta faixa de 720 mil a 1.800.000, 10,70. Então, a gente vai aplicar direto a fórmula, olha só, pessoal. 1.200.000 vezes 10,7 menos o valor a deduzir. Então, o exercício ele já deu a receita bruta dos últimos 12 meses. E, querendo ou não, ela sempre vai ser a mesma, né? Porque ele sempre está faturando o mesmo valor. Calcula a alíquota efetiva e aplica. Então, todo mês, o meu cliente vai pagar uma alíquota, uma guia do Simples, de 8.825. Ó, o faturamento vezes o percentual, que vai ser pago aí, né? Até o mês subsequente, até o dia 20. Beleza? O total da guia do Simples, então, resultou em 105.900. E depois precisamos fazer o cálculo do lucro presumido, né, pessoal? Achar a base de cálculo. Então, se eu somar os meus próximos 12 meses, o meu faturamento vai ser de 1.200.000. Faturamento de 1.200.000. Então, no lucro presumido, a gente pega o faturamento e acha a base de cálculo aplicando o quê? As presunções. Presume-se que o lucro dele é de 8%. Presume-se que a CSLL aí é de 12%. São presunções diferentes, até um pouco estranho, né? Mas é conforme a lei aí do lucro presumido e os regulamentos do imposto de renda. Depois aplica a alíquota, pessoal. O IRPJ 14% sobre o lucro, a CSLL 9% sobre o lucro presumido. O ISS, nesse caso era para ser INSS, né? Desculpa, ICMS, né? Até troquei aqui, né, os tributos. Vamos supor que fosse 5% sobre 1.200.000, PIS 0,65, COFINS. E além disso, a folha, né, o anexo 1, no Simples Nacional, no primeiro anexo, o INSS patronal está incluso. O INSS patronal está incluso. Já no anexo, já o lucro presumido, tu tem que calcular o patronal, né? Isso que costumeiramente é muito caro para as empresas do presumido do lucro real. O INSS patronal. E eu até abordei aqui, ó. O INSS CPP é de 27,2. Então vamos ter que pegar basicamente a folha e aplicar mais 27%, que é o custo a mais do lucro presumido. Então eu posso dizer, pessoal, que o custo a mais do presumido é de 218 mil, enquanto do Simples é de 105 mil. Então o Simples, novamente, é mais vantajoso. Essa é basicamente a prova, né? Qualquer dúvida, deixe no comentário, encaminhe por e-mail ou mande também via WhatsApp, beleza? Um forte abraço a todos e, se puder, se inscreva no canal.